Não oferte nada para Deus com o coração duro. Não oferte nada para Deus se você estiver em dívida com um irmão. Não oferte nada para Deus se não for de todo o teu coração e sem esperar fazer nenhum câmbio com Deus. Olá, feliz domingo para você e uma semana lindamente abençoada pelo poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E parabéns por você estar aqui nesse episódio 9, onde a gente vai ter uma conversa tão bacana sobre a purificação do templo. A gente vai passear hoje no capítulo 2, do verso 12 até o verso 25. O Espírito Santo, ele vai me trazer as palavras certas, da maneira correta, para que a gente possa entender sobre esse assunto, mas que essa palavra possa nos edificar na intenção de termos a responsabilidade correta e adequada para que a gente possa saber como se comportar, como ver, o que fazer no templo de Deus. Então, eu te convido para que você fique nesse episódio 9, que você curta, que você compartilhe esse vídeo, que você coloque comentários, enfim, participa desse ministério de evangelização, que é o que eu busco fazer aqui. Evangelizar, levar a palavra do Senhor, levar conhecimento, porque Jesus vai voltar. O Apocalipse é absolutamente certo de vir a acontecer. Nós já vivemos desde que, diz a palavra do Senhor, que desceu o Espírito Santo para habitar aqui entre nós, já começou, nós já vivemos os últimos tempos. E os últimos tempos terão o seu fim. E o fim desses últimos tempos é Apocalipse, onde na verdade eu costumo ter Apocalipse não como o fim de todas as coisas, mas como o início das maravilhosas coisas de Deus que Ele tem para nos dar. Porque aí todo o mal se extinguirá. Como Ele mesmo diz, não haverá lágrimas, não haverá dores, não haverá choro, e nós estaremos então coabitando com o Senhor, coabitando com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá, vamos ver a nossa vinheta, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar e vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus e o que ela quer nos mostrar, nos direcionar, nos educar, nos indicar. Viu? Então, vamos embora. Capítulo 2, a partir do verso 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Bom, depois disso o quê? O último episódio foi a respeito do primeiro sinal de Jesus, que foi transformar a água em vinho no casamento. Então tá lá no episódio 8. Então depois que acabou o casamento, ele então desceu com sua mãe, com seus irmãos e os seus discípulos e foram até Cafarnaum e ali ficaram durante alguns dias. Jesus não deve ter ficado muitos dias, porque era Páscoa, como a gente vai ver aqui no verso 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Isso está escrito lá no Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava, Jesus, era o seu corpo, quando ele foi ressuscitado no 3º dia. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, então, ele trata da purificação do templo, das coisas erradas que já estavam acontecendo há muito tempo no templo do Senhor.
E para falar sobre o templo, é muito necessário que a gente vá lá no Antigo Testamento para poder entender a importância, o significado, o objetivo, o porquê do templo do Senhor. Em Êxodo 25, nós vemos aqui sobre o santuário do céu, que é o trono onde Deus está assentado, e Jesus, como nosso sumo sacerdote, está à direita do Pai. O Êxodo, para aqueles que não conhecem muito bem a Bíblia, ele é o livro da Bíblia onde conta a saída do povo de Deus da escravidão do Egito, e aí então eles passam pelo deserto, são criados, educados por Deus para que eles cheguem até a terra prometida. Nesse momento aqui, algumas pessoas têm essa dúvida, porque algumas vezes a gente escuta a palavra de Deus se referindo ao seu povo como hebreus, depois como israelitas e depois como judeus. E a gente hoje ainda tem uma outra denominação que são os israelenses. Então, assim, bem rapidinho eu vou te explicar qual é a diferença. Os hebreus eram o povo de Deus que ainda não tinha terra prometida. Então, eles não tinham terra. Era o povo de Deus sem terra, como se fossem nômades. Esses são os hebreus. No momento em que Deus entrega para eles a terra prometida, Canaã, eles passam a ter então a sua própria terra, que é Israel. Então, daí vem os israelitas. Depois do reinado de Salomão, houve uma divisão da terra de Israel, do reino de Israel. Então Israel ela ficou dividida. Eram 12 tribos, 10 tribos ficaram para o reino do norte, que continuou se chamando Israel, e a sua capital, Samaria, daí vem os samaritanos. E a parte sul de Israel, que é o reino do sul, ela passou a se chamar Judá. Daí então vem o termo judeu. Então por isso hebreu, israelita era quando era todo Israel, samaritano é quando foi dividido, então, o reino do norte, com a sua capital Samaria, e o seu nome continuou sendo Israel, vem os samaritanos, o reino do sul se chamando Judá, e que ficaram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, esse povo do reino do sul são os judeus, porque aquela terra passou a se chamar Judá. E os israelenses são aqueles que hoje eles nascem em Israel. A partir de 1948, quando aquela terra então foi devolvida aos judeus, aí o israelense é todo aquele que nasce em Israel de 1948 para cá. Em Êxodo, então, o povo saiu do Egito, está sendo tratado, educado e conduzido para a terra prometida lá no deserto. Deus então diz a Moisés o seguinte, Êxodo 25, capítulo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Daí a gente precisa entender muito bem isso, porque é a compreensão da história da redenção, tá? Porque todo o tabernáculo, tudo que havia no tabernáculo, toda a construção do tabernáculo, como ele deveria ser construído, cada utensílio que ele tinha, todos os rituais que existiam no tabernáculo, ali é todo Jesus. Tudo do tabernáculo já apontava para Jesus Cristo. Deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos então justiça de Deus para todo aquele que confessa e crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus sempre quis se relacionar e estar entre nós. E esse santuário era justamente para que ele pudesse estar no meio do povo. Todas as tribos, todo o povo de Deus, eles eram obrigados a irem até o santuário terreno e fazerem lá os seus sacrifícios e fazerem lá as suas ofertas. Esses sacrifícios e essas ofertas, eles eram para que, com aquele sacrifício, Deus perdoasse os pecados daquela família até aquele momento. Acontece que depois de cada culto, depois de cada festa, o povo saía dali e continuava cometendo os pecados. Porque como a gente também já viu aqui em outros episódios dessa série, a lei, ela nunca foi o suficiente para mudar o coração do homem. A lei, ela mostrava para o homem quem era Deus, mas ela não foi suficiente para transformar o coração do homem. Tanto que a gente vê em Ezequiel que Deus iria tirar o coração duro do homem e lhe dar um coração de carne. Essa retirada do coração duro e nos dar um coração de carne é justamente também ele apontando para Jesus. Porque todo aquele que diz que tem Cristo em si é uma nova criatura. E o nosso coração, ele amolece. A gente não tem esse coração tão impiedoso, tão endurecido, porque a gente passa a olhar com os olhos de Cristo. A gente começa, Jesus veio e nos mostrou
nele mesmo, em realidade, o que era o amor e o que era a lei. E ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele é o sacrifício eterno, único e oferecido a Deus, e que por este sacrifício de Jesus, pela troca dele de sangue, por ele ter levado os nossos pecados, no momento em que temos ele como nosso Salvador e o nosso Senhor, como eu disse aqui, então somos justificados e Deus já não mais nos olha pelos nossos pecados, mas ele olha para nós com o olhar através da salvação em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, no momento em que Deus olha para nós, quem ele enxerga é o próprio Jesus, é o próprio Filho, é o próprio sacrifício. Então Deus, ele habita no céu. Só que no céu existe um lugarzinho bem especial que é o santuário celestial. É nesse santuário celestial aonde há o trono de Deus, aonde Deus está assentado no seu trono e Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, à direita do Pai, como a própria palavra nos ensina. Só que Deus, ele trouxe o santuário celestial, um modelo igualzinho aqui para a terra, para que ele pudesse habitar entre nós e que nós pudéssemos então, já desde aquela época, ter uma convivência com Deus. O tabernáculo era a casa de festas do Senhor. Existiam várias festas, todas as festas era apontando para o Redentor, era apontando para Jesus Cristo. Esse tabernáculo, a cópia do modelo do celestial, ele era um tabernáculo desmontável. Então, à medida que o povo ia avançando no deserto, eles desmontavam aquele tabernáculo e aí quando eles paravam de novo, eles voltavam a montar o tabernáculo. Era uma maneira de Jesus, de Deus, estar sempre caminhando com eles e avançando com eles. Era como se Deus estivesse ali e estava, mas digamos que ele estivesse ali com a mochila e a barraca dele, e aí à medida que o povo ia avançando, a mudança de Deus também era arrumada e Deus ia avançando com o povo. E aí quando o povo parava de novo, montava novamente o tabernáculo, ou seja, Deus montava de novo sua barraca, suas roupinhas, suas coisinhas e estava ali novamente no meio do povo. Então Deus ia avançando no deserto junto com o povo. Então a gente entende que quando a gente está passando pelos nossos desertos, pelas nossas provações, a gente não está passando sozinho. Como ele disse a Josué, tenha coragem. Tenha força, Josué, pois eu sou contigo. E Deus, ele é conosco nos nossos desertos, como eu disse também no episódio 8, quando a gente conversou e fez o especial de casamento, Jesus estava na festa do casamento quando a alegria se foi e transformou a água em vinho para trazer a alegria de volta. Então Deus, ele festeja conosco, mas Deus também passa pelos desertos conosco. Aquilo que ele prometeu, ele entregou. Aquilo que Deus te promete, ele vai te entregar. Nós vimos lá no episódio 8 que para haver um milagre precisa haver uma responsabilidade humana, precisa haver obediência, precisa haver confiança e precisa haver uma matéria-prima para o milagre. Então não adianta você querer ficar deitado, olhando para o céu e dizendo, Deus, faz um milagre na minha vida. Ele está pronto para fazer, mas você tem que entregar para ele a matéria-prima, para que ele haja a partir dali. Em Êxodo, no capítulo 27, no verso 8, ele disse assim para Moisés, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Ou seja, essa expressão lhe foi mostrado, em hebraico o verbo é maré. Esse verbo hebraico ele quer dizer que Moisés, ele viu o trono celestial. Ele viu com os próprios olhos o tabernáculo celestial. Podemos aqui na terra viver realidades celestiais. Olha, não se preocupe com o seu futuro. Você ainda não o conhece, mas Deus já está lá. Então, se você sabe que Deus já está no lugar que você ainda vai chegar, não temas. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque a tua garantia já se encontra a cada futuro seu. Ele já está em toda a tua história. Porque ele também diz que nós somos mais do que vencedores. Davi diz, se eu olhar para o céu, lá estás. Se eu olhar para o Hades, lá estás. Então Deus está em todos os lugares. Mesmo que pai e mãe venham a te esquecer, eu jamais te esquecerei. Disse Davi a Salomão, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Até que você termine toda a sua obra aqui nesta vida, Deus jamais vai te abandonar. Então você vai combater o seu bom combate, você vai guardar a sua fé e o seu alvo é Cristo. O seu alvo é a santificação. O seu alvo é a adoração a Deus, a obediência a Deus. Essa é a nossa parte.
Deus não faz nada que nós não estejamos juntos com Ele. Ele não precisa de nós para fazer alguma coisa, mas nós precisamos dele para que algumas coisas nas nossas vidas, elas se realizem. Então não é Ele que precisa da gente, mas Ele nos faz entender o seguinte: cara, tu precisa de mim e eu estou aqui querendo te servir. Andando com Jesus, nós podemos nos afastar cada vez mais daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus, e nos aproximamos cada vez mais do seu trono celestial. Em Hebreus 9, no verso 24, diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aquele sacrifício que era feito no tabernáculo todos os dias, de manhã e depois na parte da tarde, aqui diz o seguinte, que Jesus, ele se ofereceu uma única vez. Porque se assim não fosse, ele teria que estar vindo para cá todos os dias e sendo sacrificado todos os dias. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício eterno aceitado por Deus para que nós obtivéssemos a salvação. Todos aqueles que nele creem sejam justos, justificados e reconhecidos por Deus como filhos. Tudo aquilo que Deus ele tem para Jesus, ele tem para você e ele tem para mim. Por isso Jesus, ele chegou ali e falou: que sujeirada é essa que vocês estão fazendo aqui? Isso não é lugar para isso, vocês não estão entendendo. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão trazendo um mundo sujo, cheio de iniquidade, cheio de pecado, né? Aonde João mesmo diz: o mundo jaz no inimigo. Vocês estão trazendo coisas do inimigo para dentro de um santuário, para dentro da casa santa, para dentro do santuário, embora terreno, copiado do Pai. Isso está tudo errado e por isso ele joga aquilo tudo fora. Por isso ele derruba todas aquelas tendas. Por isso ele bota os animais, ele toca os animais para fora. Porque não é lugar para isso. É um lugar sagrado, é um lugar santo. O tabernáculo, o templo é um lugar santo. É uma responsabilidade muito grande para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, o que Jesus condenou lá no templo? O comércio. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Esse comércio que Deus se refere quer dizer a negociata que Lúcifer fez. Lúcifer foi de anjo em anjo, falando calúnias a respeito de Deus, levantando no coração daqueles anjos interrogações a respeito dos dons de Deus, a respeito da bondade de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito da integridade de Deus. Por isso a palavra diz que ele arrastou com ele 1/3 dos anjos. Ou seja, Lúcifer ia de um em um, digamos assim, que fofocando. Não adora mais ele, adore a mim. Não adore mais esse Deus, adore a mim. Porque eu sou o belo, porque eu tenho esplendor, porque eu tenho poder. E ele era realmente um querubim, um anjo cheio de poderes. E com isso, ele contorceu o coração de 1/3 dos anjos. E ele então foi jogado à terra, como diz aqui pelo Senhor. E aí, Jesus vem e diz: aqui não é lugar de comércio. Aqui não é lugar aonde vocês vão estar ofendendo o dom de Deus, o caráter do meu Pai. Aqui não é lugar para vocês fazerem negociatas. Aqui não é lugar para vocês fazerem iniquidade. No templo de Deus e no trono do Senhor, os anjos cantam e o adoram. Santo, santo, santo é o Senhor. Então o templo é um lugar de adoração. Lúcifer estava fazendo no céu, era cambiando, ou seja, trocando, moeda de troca. Ele estava trocando, ele estava oferecendo aos anjos poderes ou benefícios que eles não tinham com Deus e passariam a ter com ele. Por isso que é tão importante a gente, para estudar o Novo Testamento, conhecer também o Antigo Testamento, de onde tudo isso vem. Com esse movimento de Lúcifer, então, começou o grande conflito celestial. O que Lúcifer promoveu foi uma divisão. Olha, em todo lugar, numa família, num trabalho, num relacionamento, seja homem e mulher, ou entre amigos, ou profissional, aonde há divisão, não há união. Quando Satanás ele foi enganar Eva,
Você tem ideia do poder de persuasão que Satanás tem? Por isso que a palavra de Deus mesmo diz que assim que você detectar a chegada de um pensamento ruim, que a tua mente estiver pensando alguma coisa ruim, que os teus atos não estiverem sendo bons, assim que você detectar a presença do mal, fuja dele. Repreenda ele imediatamente. Porque se você ficar nesse ambiente por muito tempo, a persuasão do mal, ela vai fazer com que você entre cada vez mais nessa maldade, que você entre cada vez mais nesse desânimo, nessa tristeza, nesse deserto, nesse sentimento de nada tenho, nada posso, não sou ninguém, não vou conseguir nada, eu sou um fraco, eu não tenho coragem. Se você se permanecer nesse lugar, nesse ambiente muito tempo, quanto mais tempo você estiver num ambiente assim, mais vai ser difícil para você sair. Porque ele é persuasivo. Eva, para ele, foi chupetinha. Se ele faz isso com 1/3 dos anjos, a gente, para ele, é mais fácil ainda. Porque já que Lúcifer não pode mais atormentar no monte de Deus, no santuário celestial, ele vem atormentar onde? No santuário terreno. É por isso que o conflito é celestial. A parada é toda entre Lúcifer e Deus. Mas já que ele não pode estar lá, atormentando lá, ele então, já que ele foi jogado aqui, ele atormenta aqui. E quem é o templo de Deus? O templo de Deus sou eu. O templo de Deus é você. Porque a palavra diz que depois da descida do Espírito Santo e da subida, da ascensão de Jesus Cristo para o trono de Deus, nós passamos a ser templos vivos do Espírito Santo e a habitação do Senhor. Então o Senhor habita em você e habita em mim. E é por isso que Lúcifer quer sempre tanto nos tirar deste caminho. Porque o conflito que ele começou lá, ele dá continuidade, só que não lá, mas aqui. É estando em Jesus que nós estamos no trono de Deus. Foi nele que foi oferecido o sacrifício. Por isso ele não foi capturado, mas ele mesmo se entregou. Ele se entregou para ele ser o sacrifício vivo no santuário celestial de Deus. E aí quando Jesus diz aqui pra gente, né, que no pátio do templo ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Nessa época, toda aquela região, ela já era dominada por Roma. Então, cada província ali de perto, porque não iam só pessoas de Jerusalém, né? Iam pessoas, judeus de outras tribos, de outras províncias. E eles viajavam para chegar até o templo e oferecer o seu sacrifício. Só que naquelas províncias haviam moedas romanas. Porém, no templo só eram aceitas moedas judaicas. Faziam o câmbio da moeda, compravam um animal para sacrifício e ofereciam aquele animal para sacrifício. O que aconteceu? O templo virou um grande lugar de comércio. Porque, inclusive, a gente vê pela história que algumas pessoas chegavam ali com os seus sacrifícios podendo ser aceitos, mas os sacerdotes olhavam e diziam, não, esse sacrifício aqui não vale. Essa ovelha aqui não tá boa, ela tá manca, tá com uma unha encravada, essa pomba tá com a asa pequena. Eles condenavam todos os animais que alguns já levavam para sacrifício, com qual intenção? De fazer o comércio dentro do templo do Senhor, de obrigar aquelas pessoas a comprarem os animais ali. E aí o comércio se instalou dentro do templo. E qual era a intenção do templo? Era o encontro com Deus. Era um lugar de adoração, era um lugar de louvor, era um lugar de oração, não era um lugar de comércio. Aquilo passou a ser lugar para se ganhar dinheiro. Aquilo passou a ser lugar para se vender fé. Você vê que a corrupção no meio de nós, humanos, ela sempre existiu. A corrupção até mesmo se utilizando da fé, se utilizando da religião. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que a gente precisa compreender que o dinheiro e a ganância é um grande mal entre nós. E temos que ter um excesso mesmo de zelo com relação a isso para que a gente não se perca. Você consegue ter ideia da dor que foi gerada no coração de Deus de ter que fazer tudo aquilo com seu próprio filho? Você teria coragem de fazer isso com o seu? Mas Deus teve coragem de fazer isso com o dele. Por amor a você e por amor a mim. E é por isso que a gente tem que ser muito grato. E Jesus Cristo, ele teve força e coragem. Como Deus sempre disse, tenha força e coragem, pois eu sou contigo. Ele encheu Jesus Cristo de força e coragem para que Jesus se entregasse e passasse por tudo que ele passou, para que nós pudéssemos desfrutar de todas as heranças de Jesus e sermos co-herdeiros com ele de todas as heranças do céu. A gente vê hoje muitas pregações, tanto em igreja evangélica quanto em igreja católica, falando a respeito do dízimo, e que o dízimo, quando você entrega o dízimo ao Senhor, é a certeza de que você vai receber em dobro bênçãos de Deus. Eu vejo isso como o mesmo câmbio que Jesus também via no templo, quando ele jogou longe
aquelas mesas aonde se fazia o câmbio das moedas, se a gente oferta alguma coisa para Deus na intenção de ter alguma coisa de volta, ou ter o dobro, ou ter 10 vezes mais de volta, na verdade você não está dizimando, você não está ofertando, você na verdade está fazendo uma poupança, um título de capitalização. Eu dou agora porque depois eu vou receber mais. Você está investindo na bolsa de valores. Eu vou investir na bolsa de valores de Deus, porque lá eu dou o meu dízimo e recebo 10 vezes mais. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Em algumas traduções, receba de todo aquele que der com alegria no coração. Os levitas seriam os responsáveis por cuidar do templo de Deus, do santuário celestial, a cópia do santuário celestial aqui na terra. Mas todas as outras tribos, elas eram então obrigadas a ofertar no templo, porque a oferta das demais tribos iria então abastecer aquela tribo dos levitas que não iriam ter nenhuma terra. Ou seja, não iam plantar, não iam cuidar de animais, eles viveriam da oferta. Então, ofertar na casa de Deus é, na verdade, dar continuidade ao cuidar dos nossos irmãos. Quando a gente oferta na casa de Deus, quando a gente oferta numa igreja, não é para que Deus olhe a sua oferta e diga assim: bacana, ela me entregou aqui R$100, então eu vou dar 1.000 de volta. Não é isso, gente. Senão isso é investimento, isso não é oferta, isso não é doação. A oferta na casa de Deus sempre foi para que socorressem órfãos, viúvas, os levitas, os necessitados. Essa sempre foi a intenção de Deus. E eu ainda te digo mais. As pessoas muitas vezes falam de dom, né? O dom de língua, o dom de discernimento espiritual. Você sabia que um dos dons é a oferta? Não é só o líder. Muitas vezes o líder é ambicioso, mas o ofertante também é ambicioso. Muitas pessoas ofertam na intenção de receberem mais do que aquilo que estão dando. Mas você vê que essa vergonha, ela é desde lá. Ela é desde antes de Jesus, porque isso já acontecia. Até antes, me arrisco a dizer que antes de Jesus nascer. A gente vê o Antigo Testamento em época de juízes e reis, toda ali uma grande corrupção. Porque o pecado, ele entrou no mundo quando Lúcifer, ele foi destituído do trono de Deus. O que importa é que você doe de coração, sabendo que a sua doação e a sua oferta é para o próximo. Porque você deve ter responsabilidade para saber aonde você está ofertando. Se você está ofertando num lugar responsável ou se você está ofertando num lugar irresponsável. Hoje em dia, cada vez mais, é mais fácil encontrar um lugar para a gente ofertar a uma família que esteja necessitando. Só você olhar para os seus lados que você vai encontrar com certeza algumas pessoas. Você vai ver que, por enquanto, até o que você tem para ofertar nem é o suficiente. E você vai orar a Deus para que Ele te proporcione ser mais ainda abundante, mas não para a sua vida, mas para a vida daqueles que precisam. Sabendo que Jesus era o próprio Deus, ele entra no templo e ele rejeita tudo que estavam fazendo no templo dele. Conhecendo a palavra, conhecendo as orientações de Deus, a gente começa a poder, pelo menos, fazer a nossa parte certa. Se o seu coração não estiver pronto para ofertar, não oferte. Se o seu coração tiver mal com alguém, com alguma mágoa, se você tiver que se resolver com alguma pessoa, a própria palavra de Deus diz: deixa a tua oferta no altar, primeiro vai lá, se resolve com teu irmão, libera o perdão, busca o teu perdão e depois você vem me fazer alguma oferta. Não oferte nada para Deus com o coração duro, não oferte nada para Deus se você tiver em dívida com um irmão, não oferte nada para Deus se não for de todo o teu coração e sem esperar fazer nenhum câmbio com Deus. Se você não estiver pronto para ofertar ou para dizimar, diz Deus, eu ainda não acredito nisso, mas eu conto contigo para que você me ensine, para que você me traga luz, para que você me traga essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, porque eu quero ofertar com alegria. Deus não colocou aqui nenhuma outra imposição. A única imposição que ele disse é o seguinte: olha, desde que eles venham e façam a oferta com o coração aberto, tranquilo, com alegria, com felicidade. Não entregue nenhum dízimo em igreja alguma, porque o líder está te conduzindo ou te pedindo alguma oferta. Porque o líder pode até não conhecer o teu coração, mas Deus conhece. Então ele pode até não saber como é que você está ofertando, mas Deus sabe. E a sua oferta não vai ser bem aceita. Que tenha certeza daquilo que está fazendo, agradando ao Senhor, sendo confiante, obediente e andando conforme a palavra de Deus. Se não for dessa forma, eu te aconselho a não fazer oferta nenhuma, a não cuidar de ninguém, a não dizimar em lugar nenhum, porque não vai ser bom para você perante a Deus. Quanto mais você pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai te dar, e Ele vai dar essa sabedoria para você, e Ele vai te levar esse conhecimento, e um dia você vai estar pronto para ofertar na casa de Deus. Mas enquanto não estiver, não faça. A salvação, gente, ela vem por crer naquilo que as Escrituras falam de Jesus.
Jesus, ele é revelado na palavra de Deus. A partir que você vai andando, caminhando com Deus, ele vai abrindo as revelações. A revelação de Deus, ela é progressiva. Quanto mais você vai entrando na palavra de Deus e vai estudando e lendo, mais revelações te são dadas. Eu vejo assim, algumas pessoas têm uma dificuldade, falam assim, eu não consigo acreditar, como é que pode? Adão e Eva. Adão foi feito do pó, a Eva saiu da costela. Não, eu acho que o mundo começou de outro jeito. Você já não está mais acreditando na palavra. Você está acreditando naquilo que você acha. Tem gente que acredita em Deus e tem gente que ao mesmo tempo acredita que o homem veio do macaco. Tem gente que acredita também na teoria do Big Bang. Ou você acredita na palavra de Deus ou você acredita nas outras coisas. Entende? Não é até onde eu consigo entender. A Bíblia não é um livro escrito por homens que contam as suas experiências e as suas historinhas e você escolhe, esse cara aqui estava mentindo. Esse aqui eu não vou acreditar não. Êxodo, é tudo mentira. Caindo maná do céu. Aonde que já se viu cair comida do céu? Ou você acredita na palavra de Deus, ou você vai acreditar em outras coisas. Não dá para você escolher no que você acredita e no que você não acredita. E para crer em Jesus é necessário que você creia na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz quem é Jesus. Não é o pastor, não é o padre, não é o seu vizinho, não sou eu. Quem diz quem é Jesus é a palavra de Deus. Que Agostinho dizia assim, se no evangelho você crê no que você quer e rejeita o que não quer, você não crê no evangelho, mas sim em você mesmo. É exatamente isso. Medite essas palavras dia e noite. Estejam sempre com a palavra de Deus viva na sua cabeça. Vocês já viram que os judeus, alguns usam um rolinho aqui na testa? Aquilo significa a palavra de Deus constantemente na cabeça, que eles não podem sair da palavra de Deus. Porque quando você tira a palavra de Deus da sua mente, você abre espaço para que outras coisas entrem, para que outras coisas cheguem e para que outras coisas então passam a te possuir e passam a tomar conta das suas ações, das suas atitudes, da sua mente. E você faz aquilo que você pensa, né? Você dá para o outro aquilo que a tua mente faz você pensar do outro. Se a tua mente começa a pensar coisa muito ruim do outro, se a tua mente nega perdão para outra pessoa, você só vai ter mais atitudes com relação àquela pessoa. Então é necessário que a palavra de Deus, como Paulo mesmo disse, né, o capacete da salvação, é para que a palavra de Deus esteja na nossa cabeça e no nosso coração. E aí, para terminar, eu gostaria de te fazer essa analogia. Porque nós temos templos físicos de Deus. Nós temos as igrejas. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos templos vivos do Espírito Santo e somos a habitação do Senhor. Então, no momento que o Senhor passa a habitar em nós e que o templo vivo do Espírito Santo somos nós, toda essa corrupção que Jesus condenou no templo físico, né, feito lá de pedras, toda essa condenação de Jesus Cristo sobre este templo, ela também vale para dentro do teu coração. Porque nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus e a habitação do Senhor. Quando nós vamos a uma igreja, é muito importante que se vá, porque ali nós estamos em conjunto, como aqueles anjos que ainda estão no céu, adorando e louvando o Senhor, todos juntos, cantando Santo, Santo, Santo. Então, é muito importante buscar a palavra. E quando você for para uma igreja, eu vou dizer uma coisa para você, nunca olhe a igreja na horizontal. Porque quando você olhar na horizontal, você vai achar um monte de defeitos e falhas, porque você vai ver os humanos, assim como você também é humano, cheio de defeitos e falhas. Quando você estiver numa igreja, não olhe no horizontal, olhe no vertical. Entre numa igreja para oração, para palavra, para adoração e louvor, porque o culto é para Deus, não é para os homens. Você não está ali cultuando o pastor, o diácono, o presbítero. Não, você está ali adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, em conjunto e em corpo. E quando você estiver sozinho, a mesma coisa. Você vai estar adorando e louvando ao Senhor. Seja com o seu templo vivo. Tire o dinheiro, raiz de todo mal de dentro do teu coração. Tira de dentro do teu coração qualquer espécie de corrupção. Tire de dentro do teu coração qualquer dificuldade ou investimento com Deus na hora de ofertar, de agradecer ou de abençoar a vida de alguém. Tira de dentro do teu templo toda a mágoa, ira, raiva, rancor, mediocridade. Tira isso tudo, porque Deus não quer nada disso. Jesus Cristo foi no templo exatamente para mostrar o que não se faz na casa do Senhor. E a casa do Senhor não são essas igrejas apenas construídas ali aonde o corpo de Cristo se reúne. Mas a casa do Senhor, principalmente, é o teu coração. Então cuida do teu coração, cuida da tua alma. Não deixa que nada te corrompa e aquilo que te corromper, peça ao Senhor ajuda. Fala, Senhor, me ajuda a tirar essa corrupção de dentro de mim. Me ajuda a tirar esse sentimento que me corrompe diante do Senhor, que me afasta da tua palavra, que me afasta da tua confiança, que me afasta, Senhor, da minha gratidão por tudo que o Senhor faz na minha vida. Agradeça ao Senhor por tudo, por absolutamente tudo da tua vida. Até aquilo que você acha que hoje é ruim, agradeça ao Senhor. Talvez aquilo que você pensa que é ruim está sendo uma limpeza ou está sendo uma prova. Nós precisamos sermos provados para saber até onde a gente resiste.
Porque se nós não formos provados por Deus, nós facilmente seremos tentados pelo Satanás. Então, Deus precisa fortalecer os nossos músculos da fé, do entendimento e da confiança. Faz esse treino essa semana dos teus músculos da fé e da confiança em Deus, porque Ele é contigo e Ele está com você. E aqui, como está no verso 17 do capítulo que nós estamos estudando de João, seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Nós somos a casa do Senhor e nós precisamos ter zelo por esta casa. Por isso não é qualquer coisa que nós podemos pensar, falar ou fazer. Por isso que nós precisamos nos olhar a partir de agora desse estudo e entender o seguinte: eu sou casa do Senhor, eu sou habitação de Deus. Se eu fizer isso, será que Ele vai ficar contente? Será que Deus aprova essa ação? E isso está escrito quando eles se lembraram, né? Quando Jesus disse, eles se lembraram disso, lembraram-se de onde? De Salmos 69. Está escrito no verso 9: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Deus tem uma salvação infalível para você, meu irmão, minha irmã. Deus está contigo e tenha zelo pela casa dele, porque você é a habitação de Deus, o trono terreno de Deus, o santuário celestial terreno de Deus, sou eu e você. Então, por favor, cuida bem desse templo do Senhor, ambulante, porque nós estamos para lá e para cá. Da mesma forma que o templo de Deus, ele caminhava no deserto, ele hoje continua caminhando no mundo, através de mim e através de você. Porque Ele habita em você, Ele habita em mim. E por isso Ele nos convida que nós possamos ir ao mundo e levar a existência dEle. Nós somos testemunhas da presença e da existência de Deus. Muitas pessoas conhecerão Jesus não através da Bíblia. Muitas pessoas conhecerão Jesus através de você e através de mim. E a gente indicando o caminho, provavelmente elas vão chegar até esse caminho. E aí elas se tornarão também o caminho para outras pessoas. Elas também se tornarão inspiração para outras pessoas. E aí Jesus também passará a habitar nessas outras pessoas. E é uma corrente sem fim. E aí a gente consegue fazer aquilo que Jesus nos ordenou, que fosse ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra, para que quando Jesus volte, e ele vai voltar, que ele possa ter muito mais pessoas a salvar do que pessoas perdidas que terão que ir para o lago do inferno, porque é o que está escrito em Apocalipse. Creia que essa é a palavra do Senhor. E é ela que te apresenta, te aponta e te encaminha para Jesus. E Jesus te encaminha para a salvação, para o reino de Deus, para a graça de Deus sobre a tua vida. E nós, então, coabitaremos todos juntos, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e entre nós, na grande família celestial, naquela grande mesa e naquela habitação que o Senhor disse que Ele iria e faria uma casinha para cada um de nós. E é para lá que a gente precisa ter os nossos olhos inclinados e o nosso alvo é esse. É o mundo celestial, é a nossa casa celestial e é o nosso Jesus Salvador. Então, eu vou encerrar por aqui e desejo a você uma excelente semana e que você tome muito bem conta do templo de Deus, da habitação do Senhor, que é o seu próprio corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E que você esteja com extremo cuidado a partir deste vídeo com o teu coração, com aquilo que você carrega, com aquilo que você leva e com aquilo que você entrega. Porque o mal que nós façamos a alguém ou o bem que nós façamos a alguém, ele pode durar por uma vida inteira. Então, entre a vida e a morte, escolham a vida. Assim mesmo disse Deus pra gente: eu te ofereço a vida e a morte, contudo, escolham a vida. Então, escolham essa vida com Deus, escolham estar sempre limpando o seu templo, porque esse templo é onde Deus habita. Então, não faça nada, nenhum tipo de câmbio, de corrupção, com os princípios de Deus sobre o teu coração e que a glória de Deus se manifeste cada vez mais forte, mais intensa sobre a tua vida. Em nome de Jesus, uma semana abençoada e até o próximo domingo com o nosso episódio 10 sobre esse livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pela experiência, vivência e inspiração do Espírito Santo sobre a vida de João e que escreveu tudo isso pra gente, para que nós possamos ser
pessoas e criaturas de Deus cada vez melhores e cada vez mais fortalecidos pela graça e pela glória do Senhor sobre a nossa vida. Ó, fica com Deus. Uma excelente semana para você. Ótimos dias, abençoados e força e coragem e que você consiga, eu sei que vai conseguir, se você se determinar a estar com Deus, vencer todos os obstáculos, os desertos e as dificuldades que essa semana possa te oferecer. Mas saiba que nada com Deus é impossível e que Ele disse que nós somos, com Ele, mais do que vencedores. Então, você faz parte dessa turma de vencedores que vai conseguir, está conseguindo atingir o alvo, que é Jesus Cristo. Ó, um beijo grande para vocês e até domingo que vem.